O presidente Lula assinou o decreto cercado de figuras inesperadas. O pastor e deputado Antônio de Paula, que não apenas agradeceu, como fez uma oração abençoando o presidente. Um gesto que pegou muitos de surpresa. Ao lado deles, o cantor Kleber Lucas, apesar da sua história na música, gerou forte reação nas redes. O pastor Theo Hayashi decidiu abrir o jogo. Ele expôs o que acredita estar por detrás dessa estratégia do presidente Lula. Fala galera, Theo Hayashi aqui. Hoje eu tô aqui para comentar um vídeo que eu vi do Lula. Então presta atenção nisso aqui. A verdade da semana que vem é que nós vamos transformar a semana que vem a música gospel, Messias, em patrimônio, sabe, brasileiro. Nós vamos fazer um reconhecimento, sabe? E a semana que vem você pode estar preparado que a lei de ser ministro da Suprema Corte você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto. Como você viu aí no vídeo, muita gente celebrou, bateu palma, muita gente achou bonito, achou histórico, mas na verdade eu preciso que você enxergue e olhe isso com um pouco mais de discernimento. É isso aí, porque sinceramente isso aqui não me soa como uma homenagem, me soa como uma contradição, na verdade, e até uma manipulação. Então vamos lá, a música gospel, ela nasce do evangelho. O evangelho nunca precisou do governo para existir, nem de decreto nenhum para ele ser legítimo ou um respaldo da política. A fé cristã não é um produto cultural que o governo reconhece quando lhe convém. A fé cristã é a verdade espiritual que ao longo da história muitas vezes já confrontou o próprio poder político. A gente vê isso tanto na narrativa bíblica, quanto também na história da igreja. Jesus não foi celebrado pelos governantes do seu tempo. Pelo contrário, ele foi rejeitado por eles, pelo poder público. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz lá em João 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Quem faz essa afirmação aí é Jesus. Isso significa que o reino de Deus não depende de palácios, não depende de Congresso Nacional, não se sustenta em estruturas estatais, não se fortalece por aprovação institucional. Quando o Estado tenta abraçar e se apropriar da fé, a pergunta que nós precisamos fazer é: o Estado está se rendendo à verdade ou só usando a linguagem da fé, nesse caso aqui o evangeliquez, para alcançar votos dos evangélicos, por sinal? E aqui está a grande contradição, porque o mesmo campo político que agora está acenando para o público evangélico é o mesmo campo político que historicamente relativizou valores centrais da cosmovisão bíblica. A maneira como a Bíblia fala sobre família, a maneira como a Bíblia fala sobre o direito de vida, a responsabilidade moral, a maneira como a Bíblia nos ensina acerca da autoridade das escrituras, a maneira como a Bíblia nos fala sobre verdade absoluta. Tudo isso aí sempre foram tratados como algo ultrapassado justamente por esse campo político que quer fazer da música evangélica um patrimônio nacional. Então, de repente, agora vai virar a música gospel um patrimônio do Brasil? Isso não é conversão. Gente, acorda, isso aqui é estratégia política. Por quê? Cristão de verdade não se move por gesto simbólico. Cristão de verdade se move por valores. Nós não devemos ser levados por acenos políticos. Nós devemos, na verdade, celebrar conversão genuína do coração. E o problema não é cantar louvor lá no Planalto. O problema é cantar louvor enquanto se governa em oposição aos princípios que esse louvor declara. Aí tá então a hipocrisia. Porque louvor sem arrependimento vira performance, é mais um show. Fé sem obediência vai virar o quê? Uma estética religiosa. E a Bíblia já nos alerta lá em Isaías 29, versículo 13. Ele diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba isso aqui. Esse texto aqui não fala só de pessoas. Esse texto mostra um princípio espiritual. Que princípio é esse? Honrar a Deus com símbolos, com gestos, com acenos, com falas, com posicionamentos, enquanto a verdade é rejeitada no coração. Isso é algo que ele diz: eu não aceito. Eu tenho que ver algo genuíno e legítimo no coração. Isso é o evangelho. Transformação do coração. O evangelho não é trilha sonora de projeto político nenhum. Então fica a pergunta: será que nós evangélicos vamos nos vender por algo tão barato assim? Acorda! Será que essa vai ser a sopa de lentilhas na qual a gente vai vender algo que é espiritual e eterno por uma coisa que passageira? Por quê?
Isso aqui pode parecer só uma fala pra você, mas eu já tô fazendo a matemática lá pra frente. É um projeto populista do governo, só pra alcançar mais votos. Será que pode ser isso? Eu não duvido que isso aqui possa ser até mesmo uma estratégia deste governo pra artistas evangélicos poderem se enquadrar na Lei Rouanet. Acorda, igreja. Daqui a pouco, aquilo que aconteceu com artistas seculares que defendiam o governo, que na verdade financiava através da Lei Rouanet seus próprios bolsos, será que agora não é o canhão virado para os artistas evangélicos? Discípulos de verdade não se impressionam com acenos, quando na verdade as decisões desse governo continuam apontando para a direção oposta. Veja essa hipocrisia. O reino de Deus, na verdade, ele precisa ser vivido como uma verdade absoluta, custe o que custar. Por isso, meu caro irmão, irmã em Cristo, não se venda, não caia em estratégias baratas de um governo que é completamente contrário à cosmovisão bíblica. A minha oração é para que a igreja do Brasil tenha discernimento e também que os nossos músicos, artistas, líderes de louvor, de adoração não se vendam e se prostrem a Mamon. Porque o evangelho não precisa do Palácio do Planalto para avançar. O evangelho precisa sim de corações rendidos, vidas transformadas. O evangelho precisa de uma geração que tem coragem para permanecer na verdade e proclamar a verdade, viver de maneira missional. Esse é o convite para continuarmos avançando o evangelho no Brasil e nas nações. Que Deus te abençoe. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, sobre a atitude do presidente Lula. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificações.